Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma transmissão promovida pelo Centro Espírita Apóstolo do Bem. Meu nome é Sidney Ferreira, sou do CELVE, Centro Espírita Luz e Verdade, localizado aqui em Campo Grande, e atendendo o convite dos queridos amigos da SEAB, vamos então, nessa noite de Natal, conversar sobre um tema muito interessante, cujo objetivo é provocar uma reflexão em nós, em meio à data que nós estamos vivenciando agora, que é o Natal, em meio de um ano tão atípico como esse que nós vivenciamos, não é? E o título do nosso estudo, então, é Quando Jesus nasceu para você? É uma pergunta, né? Quando Jesus nasceu para você? Então vamos dedicar aí os próximos minutos a fazer uma reflexão acerca desse assunto, acerca desse tema e tentar chegar a algumas conclusões que nos façam refletir, né, acima de tudo, sobre nós mesmos e nosso comportamento perante a vida e perante Deus, nosso Pai. Antes, então, de iniciarmos o nosso estudo, gostaria de convidá-los para acompanharem a leitura de uma página de ambientação, né? E nós escolhemos para tal o livro Pão Nosso, do nosso companheiro Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. E após a leitura, nós faremos uma prece para início do nosso estudo. Então, o título do ponto que nós abrimos é Aprendamos quanto antes, que inicia assim: Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Paulo. Entre os que se referem a Jesus Cristo, podemos identificar duas grandes correntes diversas entre si: a dos que o conhecem por informações e a dos que lhe receberam os benefícios. Os primeiros recolheram notícias do Mestre nos livros ou nas alheias exortações. Entretanto, caminham para a situação dos segundos, que já lhe receberam as bênçãos. A estes últimos, com mais propriedade, dever-se-á falar do Evangelho. Como encontramos o Senhor na passagem pelo mundo? Às vezes, sua divina presença se manifesta numa solução difícil de problema humano, no restabelecimento da saúde do corpo, no retorno de um ente amado, na espontânea renovação da estrada comum, para que nova luz se faça no raciocínio. Há muita gente informada com respeito a Jesus e inúmeras pessoas que já lhe absorveram a salvadora caridade. É indispensável, contudo, que os beneficiários do Cristo, tanto quanto experimentam alegria na dádiva, sintam igual prazer no trabalho e no testemunho de fé. Não bastará fartarmos-nos de bênçãos, é necessário colaborarmos, por nossa vez, no serviço do Evangelho, atendendo-lhe o programa santificador. Muitas recapitulações fastidiosas e muita atividade inútil podem ser peculiares aos espíritos meramente informados. Todavia, nós, que já recebemos infinitamente da misericórdia do Senhor, aprendamos quanto antes a adaptação pessoal aos seus sublimes desígnios. Então vamos elevar o nosso pensamento e dizer: Senhor Jesus, mestre amigo, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais um momento de reflexões benditas desses ensinamentos, Senhor, trazidos a nós pelos nossos irmãos espíritos superiores, pela psicografia de Allan Kardec, onde, sobretudo, Senhor, procuramos ter em nosso dia a dia os teus exemplos que o Senhor deixou para nós quando esteve aqui e que muitas vezes tantas dificuldades temos em nos melhorar e nos ajustar para agir, para nos conduzir conforme os teus exemplos. Então, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade, que possamos todos ser inspirados pela espiritualidade boa e amiga. E com a sua licença e a permissão de Deus, nosso Pai, vamos iniciar o nosso estudo de hoje.
Que assim seja, graças a Deus. Então é isso, meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos, que nós vamos iniciando o nosso estudo, o nosso momento de reflexões, né? Lembrando que nós estamos no período do Natal, hoje é dia 25 de dezembro, é uma data emblemática onde as pessoas deveriam, né? Nós deveríamos estar nos voltando para dentro, fazendo uma reflexão sobre tudo o que aconteceu conosco, sobre o que acontece, sobre quem nós somos, sobre o real sentido da vida, tantas reflexões que seriam necessárias, mas que infelizmente a humanidade acaba muitas vezes por distorcendo o real sentido que deveria motivar essa data que nós estamos e acaba comprometendo assim uma oportunidade valiosa de reflexões. Mas vamos conversar um pouco sobre isso, procurando abordar o tema do nosso estudo, que, como disse, é o quando Jesus nasceu para você. Essa pergunta, ela é uma pergunta interessante, né? Ela é uma pergunta bem interessante, porque nessa pergunta nós não estamos perguntando de fato quando foi que Jesus nasceu. A pergunta não é essa. A pergunta é quando ele nasceu para cada um de nós. E se nós fizéssemos essa pergunta para algumas das personalidades muito conhecidas na história, principalmente na época de Jesus, nós teríamos respostas muito peculiares e muitas até já conhecidas de nós. Então, por exemplo, quando Jesus teria nascido para Maria? Se perguntássemos isso para Maria, quando Jesus nasceu para você, ela provavelmente nos diria, com bastante convicção, que Jesus nasceu no dia da Anunciação, quando então ela teria dito: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E quem não lembra de uma outra passagem muito conhecida de Jesus, que é a passagem da mulher adúltera, não é? Aquela que esteve para ser apedrejada em praça pública. Se perguntássemos para ela, quando que Jesus nasceu para você? Ela provavelmente diria que foi quando ela estava para ser apedrejada e Jesus esteve junto e acabou com o seu exemplo e a sua força moral, demovendo aquelas pessoas daquele erro que seria o ato do apedrejamento e, ao mesmo tempo, dando uma lição valiosa para aquela mulher. E se perguntássemos para Pedro, não é? O apóstolo Pedro, quando Jesus nasceu para você, Pedro? E Pedro provavelmente nos diria que foi quando o galo cantou e pela terceira vez ele negou Jesus. E aí, nesse momento, ele teve um despertar de consciência muito grande e deu início, na verdade, seguimento a toda a obra que criou e desenvolveu depois da partida do Mestre. E para o saudoso Paulo de Tarso, né? Esse espírito maravilhoso que assina uma boa parte dos trechos introdutórios de cada uma das mensagens do livro Pão Nosso que nós acabamos de ler. E para Paulo de Tarso, quando Jesus teria nascido? E ele provavelmente nos diria que foi na estrada de Damasco, quando aquela luz muito forte o cegou e ele então ouviu: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele respondeu: Senhor, que queres que eu faça? Então esse teria sido o nascer de Jesus para Paulo. E nós poderíamos ficar aqui citando muitos outros exemplos, né? Isso falando apenas da época de Jesus. Nós poderíamos citar Zaqueu, né, que recebeu Jesus em sua casa. Nós poderíamos citar aquele ladrão, aquele criminoso que estava na cruz ao lado de Jesus. Nós poderíamos citar Lázaro e tantos outros que também tiveram, ainda na época de Jesus, em passagens muito conhecidas, os despertar, o nascer de Jesus para si,
que provocou essa transformação. E depois disso, em vários momentos da história da humanidade, se citarmos São Francisco de Assis, tantos outros, não é? Mas agora vamos fazer uma reflexão, né? E para nós, quando Jesus nasceu, ou ainda, será que Jesus já nasceu para nós? Será? Então, a gente está agora no meio de uma viagem em busca dessas respostas para essas perguntas. E vamos seguir então. Haroldo Dutra nos diz, né, em um dos seus estudos, que a manjedoura de Jesus, ela representa três coisas. Ela representa uma inspiração de fé, de esperança e de caridade. Então, ela representa a fé de Maria, que confiou nas palavras, a fé de José, que confiou em Maria, e a fé de ambos, que demonstraram confiança acima de tudo. A manjedoura representa também a esperança na alvorada de um novo dia para a humanidade, a esperança de que Jesus pudesse de fato tocar o coração das criaturas, esperança de fraternidade, de dias melhores. E também representa a caridade presente no coração dos pastores de Belém, a caridade das almas simples que souberam receber aquele casal simples que vinha de longe com uma criança prestes a nascer, com a missão de iluminar o mundo inteiro. Então, nessas palavras de Haroldo, nós vemos que a manjedoura de Jesus, ela é uma prova de que não importa as condições que você esteja vivendo, não importam os obstáculos que você esteja enfrentando, as tribulações, as lutas, em resumo, o seu ponto de partida não é um empecilho para a determinação da sua chegada, não é? E que a manjedoura, na verdade, representa a confiança celeste em cada um de nós. Então, se a manjedoura tem essa representação, nós voltamos à nossa pergunta inicial, né? Será que Jesus já nasceu para cada um de nós? E a resposta é tão simples quanto pode parecer. Depende. Depende de cada um, porque nós somos individualidades. Cada um de nós é senhor das suas próprias experiências e vivências, nessa e em outras vidas. E cada um está tendo agora, já teve ou ainda terá o seu nascer de Jesus, né? Quer dizer, repetindo, né? Nós somos individualidades, cada um de nós é senhor das suas próprias experiências e cada um já teve, está tendo ou terá o seu nascer de Jesus. Para algumas pessoas, o nascimento de Jesus ele acaba vindo naturalmente, com o amadurecimento da vida, com os bons exemplos recebidos na época da infância, né, do desenvolvimento, a educação moral, a educação material, a própria evolução do espírito, fruto daquela jornada eterna que ele já vem desenvolvendo desde que foi criado por Deus. Então, para algumas pessoas, esse nascer de Jesus na vida, ele já é algo que acontece naturalmente para aquela pessoa, né? Fruto de aquisições e ganhos evolutivos anteriores. Para outras pessoas, o nascer de Jesus acaba vindo, por exemplo, através de um livramento, uma doença, né? Um acidente, algo que aconteça consigo mesmo ou com uma pessoa querida. Para outras pessoas, esse nascer de Jesus vem através da dor, seja ela física ou moral, ou vem através da perda. E por que nós dizemos que para essas pessoas o nascer de Jesus acaba acontecendo num momento de dificuldade? Porque ele faz com que a pessoa, em razão do momento de dificuldade, desperte para o que de fato é importante na vida e acabe percebendo, por perceber, que muito do que aquela pessoa tinha como sendo muito importante e relevante na sua vida, na verdade, era algo sem importância frente ao que de fato importa,
não é? Que é o nosso comportamento, a nossa transformação íntima. E quando nós pensamos nesse nascimento de Jesus de uma maneira geral, nós precisamos pensar que, na verdade, ele já está dentro de nós, né? Ele já está dentro de nós. Porque o que Jesus nada mais fez quando esteve entre nós foi exemplificar e vivenciar na prática todas as leis de Deus, não é? E lá no Livro dos Espíritos, nós encontramos Allan Kardec perguntando aos espíritos superiores onde está escrita a lei de Deus. E os espíritos respondem que a lei de Deus está escrita na consciência de cada um. Só que muitas vezes ela está num estado latente e, mediante essa transformação do ser, é que a gente começa a colocar esses entendimentos para fora. Então, na verdade, tudo o que Jesus ensinou e exemplificou nada mais é do que as leis de Deus que já estão dentro de nós, não é? E aí, na verdade, quando nós já dissemos, né? Nós estamos nesse período do Natal, é um período onde naturalmente as pessoas falam sobre Jesus, sobre a necessidade de se melhorar como pessoas, e na verdade, o que isso significa, né? É o promover o nascimento de Jesus dentro de nós, nada mais é do que você desenvolver para o meio externo aquilo que a gente já tem latente ou adormecido dentro de nós mesmos, nas nossas consciências, não é? Então, que nada mais é do que Jesus, tudo que ele foi e tudo que ele nos ensinou, não é? Então, só reforçando para esse ponto ficar bem registrado para nós. Nesse período, nós precisamos desenvolver o colocar para fora o que já temos dentro de nós. Mas a gente só consegue exteriorizar quando a gente transforma o interior. Quer dizer, é a nossa maneira de ser, de viver e de proceder, sendo corrigida nos pontos onde precisa ser corrigido. E isso é algo individual. É óbvio que a gente pode ter ajuda, mas a gente precisa agir por nós mesmos, né? Então o Natal ele vem como essa oportunidade maravilhosa para nós fazermos. É óbvio que a gente pode fazer a qualquer momento, né? Mas o Natal vem como essa oportunidade para que a gente faça uma reflexão sincera a respeito da mensagem que Jesus nos transmitiu há mais de 2000 anos. E nesse processo acaba surgindo uma pergunta, né? Essa pergunta acaba vindo naturalmente. Por que nós ainda temos tanta dificuldade em vivenciar os ensinamentos do Mestre? Por quê? Né? E aí nós fomos buscar lá na FEB, uma determinada página de um estudo da FEB, diz assim para nós: ainda que estejamos anos-luz da angelitude, constatamos que já conquistamos suficientes recursos intelectuais e morais para assimilar o Evangelho, vivenciando as suas lições. Além do mais, a doutrina espírita nos oferece um apoio inestimável. Ou seja, né, em outras palavras, nós temos todos os meios possíveis para nos transformarmos efetivamente em criaturas melhores. Só que, com isso, contudo, né, a gente acaba permanecendo, marcando passo, sem avançar, o que é um contrassenso, né? Conforme o texto da FEB disse, nós hoje temos condições intelectuais e morais muito melhores do que no passado. Só que ao invés de nós nos esforçarmos para melhorar, a gente acaba se marcando passo, né, no nosso processo evolutivo. E aí, lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E eles respondem: Jesus. Né? E Kardec complementa assim: para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra.
Deus nolo oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque o Espírito Divino animava e porque foi o ser mais puro de quantos têm aparecido na terra. E aí Kardec segue, né? Quanto aos que, tendo pretendido instruir o homem na lei de Deus, transviaram-no por meio de falsos princípios. Isso aconteceu por haverem deixado que os dominassem sentimentos demasiado terrenos e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos apresentaram como leis divinas simples leis humanas estatuídas para servir as paixões e dominar o homem. Então, assim, entendendo que Jesus é toda essa representação de um modelo a seguir e entendendo que nós já estamos num momento de evolução intelectual e moral que nos permitiria compreender e seguir cada vez melhor os passos e os exemplos de Jesus, o que está faltando para Jesus nascer em nós? O que falta, né? O que a gente pode fazer na prática para que a gente consiga seguir os passos do mestre? Então são dois passos que são ao mesmo tempo simples nas suas colocações, mas ao mesmo tempo muito profundos. O primeiro deles é nada mais do que agir no nosso dia a dia conforme os ensinamentos, parábolas e passagens de Jesus. Porque não adianta, por exemplo, eu estar aqui proferindo essas palavras, fruto de eu ter estudado, vocês estarem acompanhando esse estudo, nós irmos para a casa espírita, assistirmos outras palestras, participarmos de grupo de estudo, tomarmos o passe, participarmos de seminários. Isso tudo não vai adiantar se nós, ao estarmos no mundo real, ou como a gente costuma dizer, do portão do centro para fora, se a gente não procure colocar em prática aquilo que a gente aprende na teoria. Não é isso? Porque se Jesus nos ensinou a ser caridosos, a ter paciência, o amor ao próximo, todos os exemplos que Jesus nos deu, e se a gente sabe tudo de cor, mas chega na rua, alguém dá uns barrão em nós e a gente já dá uma resposta ríspida, muitas vezes profere até um xingamento, a gente na verdade não aprendeu, né? Porque o aprendizado real, ele vem na transformação das nossas ações e não apenas na absorção da teoria. A teoria é importante, mas a teoria ela não vai ser suficiente se nós não realizarmos o processo de transformar a teoria em prática nos nossos entendimentos. Então, o primeiro passo, agindo no dia a dia conforme os ensinamentos, passagens e parábolas de Jesus. E o segundo passo, estudando e entendendo o Espiritismo. E aí a gente pensa assim, poxa, Sidney, mas quer dizer que para a gente promover o nascer de Jesus dentro de nós, passa necessariamente por eu seguir a doutrina espírita? É claro, nós estamos aqui estudando o Espiritismo, né? Mas o que acontece? Os espíritos nos falam, né? Os espíritos nos explicam que, acima de tudo, sempre estará, independente das religiões, sempre estará o nosso bom proceder, a nossa reforma íntima e o esforço que fazemos para domar as nossas mais inclinações, que é como está na definição do que vem a ser o papel do espírita, né? O esforço que faz para domar as suas mais inclinações e o esforço que faz na sua transformação moral. Então, o principal para Jesus e para Deus nosso Pai sempre vai ser o quanto nós nos esforçamos para nos melhorar. Mas qual é o papel do Espiritismo nisso tudo? Jesus, lembramos que Jesus, quando esteve entre nós, ele nos prometeu a terceira revelação, ele nos prometeu o Consolador, né? O Consolador prometido. E quando ele nos prometeu esse Consolador, ele prometeu com dois pontos principais. Um,
de revelar o que ainda não podia ser dito e o outro de relembrar o que ele havia dito à sua época. Então nós lembramos que o Espiritismo ele é a terceira revelação. Nós tivemos lá atrás Moisés, que trouxe os 10 mandamentos, trouxe as suas leis, que foram colocadas de uma forma que era capaz de ser absorvida pelo povo daquela época. Depois, tempos depois, veio Jesus com todos os seus exemplos e as suas lições, mas também falando de uma forma para que o povo da época pudesse compreender, não é? E aí Jesus nos promete o Consolador, que vem a ser o Espiritismo e que vem num tempo posterior, né? 1860 anos depois, para ser mais exato, onde esse Consolador vem no momento onde a humanidade já avançou um tanto, tornando-a capaz de absorver e compreender melhor aqueles ensinamentos de Jesus. E aí, quando nós dizemos que Jesus prometeu o Consolador com dois objetivos principais, revelar o que ainda não podia ser dito e relembrar o que Jesus disse à época, ele colocou dessa forma, pelo lado da revelação, é porque justamente pela falta da evolução, tanto intelectual quanto moral, não adiantava que Jesus colocasse certas informações que o povo da época não poderia compreender. E hoje nós temos a doutrina espírita nos explicando uma riqueza de detalhes sobre a vida de relação entre o mundo encarnado, desencarnado, como essa transição funciona, como os mundos funcionam, não é? Como o universo está estruturado, nós estudamos os fluidos, os princípios, princípio material, princípio inteligente, como é que funciona o mecanismo da mediunidade com detalhes, o que nós podemos esperar do nosso futuro, o que nós somos hoje como resultado direto do passado, as leis morais. Então nós temos o Espiritismo nos trazendo tudo, na verdade, o que Jesus explicou, mas com uma riqueza de detalhes que hoje nós temos condições de compreender, não é? E, obviamente, com toda a sabedoria, Jesus falou àquela época por parábolas, e parábolas essas onde o povo da época pôde entender, e elas continuam ainda hoje, com o auxílio da doutrina espírita, sendo estudadas e apresentadas, mas com a possibilidade do avanço intelectual e moral da civilização, não é isso? Nesse período. E também, além do aspecto da revelação, como falamos, tem o aspecto de relembrar o que Jesus disse. Mas por que relembrar? O relembrar é porque todo esse período, além das pessoas terem esquecido muitas das lições de Jesus, muitas das suas lições também foram distorcidas, deturpadas, mal compreendidas e até mesmo adulteradas pela humanidade de uma maneira geral da época de Jesus para cá. Então o Espiritismo vem com esse papel fundamental e nós encontramos no Evangelho Kardec nos dizendo: o Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei. Ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Advertiu Cristo: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras nem alegorias, levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Olha a revelação. Vem, finalmente, trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Então, nós encontramos aí, nessa definição, o Espiritismo como sendo uma peça importantíssima nesse processo do nascimento de Jesus para cada um de nós, mas reforçando, claro, que acima de tudo sempre estará
a nossa transformação moral, o nosso esforço para domar as nossas más inclinações, o nosso esforço em transformarmos as nossas más inclinações em boas inclinações. Não é isso? Isso sempre estará acima de tudo. Mas o Espiritismo, ele desempenha um papel fundamental, não é? Porque através do Espiritismo a gente consegue ter essa ajuda e esse suporte necessários para compreender melhor os ensinamentos de Jesus, não é? Como, por exemplo, nós compreendermos a caridade que Jesus tanto falava, e aí nós podemos, através da doutrina espírita, através da orientação dos espíritos superiores, entender que para Jesus a caridade real nada tem de material. O material é importante, mas para Jesus a caridade real envolve benevolência, indulgência e perdão, não é? Como nós encontramos lá na questão 886 do Livro dos Espíritos. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos semelhantes e o perdão das ofensas. Nós aprendemos também dentro da doutrina espírita a importância do não julgueis para não ser julgados. Hoje em dia, com o advento da tecnologia, que é uma coisa maravilhosa, que nos possibilita, por exemplo, estar aqui conversando no estudo de hoje, que aproxima pessoas de uma forma que até poucos anos atrás era impossível, mas que ao mesmo tempo essa mesma tecnologia cria possibilidades para que as pessoas acabem expondo as suas más inclinações, né? Dizendo novamente, o que acaba trazendo muitos problemas para cada um de nós. E um desses fatores é justamente a questão do julgamento, porque hoje, com as redes sociais, com todas as ferramentas de comunicação, é muito fácil que se julgue, né? Então, nós vemos uma determinada situação e, ao invés de nos aprofundarmos sobre aquilo para tecermos um julgamento para nós mesmos, antes de mais nada, nós acabamos julgando o semelhante, muitas vezes condenando, e só não executamos porque não temos a oportunidade. Então, não julgueis para não ser julgado. Evite isso, faça o possível. Aprendemos também com a doutrina espírita sobre o amai os vossos inimigos e o retribuir o mal com o bem. Aprendemos que quando Jesus diz amai os vossos inimigos, ele não está dizendo que nós devemos amar um inimigo ou um desafeto nosso, devotar a ele a mesma ternura, o mesmo carinho, o mesmo amor que nós temos para com o filho, por exemplo. Mas nós aprendemos que o amai os vossos inimigos, na verdade, segundo Jesus, quer dizer que nós devemos ter para com nossos inimigos a prática da caridade em seu real sentido. Ou seja, se eu não sou capaz de amá-lo como eu amo meu filho, então que eu pratique a benevolência, a indulgência e o perdão, não é? E buscar sempre a retribuição do mal com o bem, porque retribuir o mal com o mal, estamos incorrendo no mesmo erro. Mostramos o nosso valor para Deus quando, ao ser atacados de alguma forma, nós conseguimos retribuir com o bem. Dessa forma, pelo nosso exemplo, nós mostramos o nosso valor para Deus e podemos, inclusive, estar contribuindo para a transformação daquele que por algum motivo nos fez mal. Aprendemos também, com o auxílio da doutrina espírita, sobre as causas atuais e anteriores das aflições, onde entendemos que, invariavelmente, todas as dificuldades pelas quais passamos na vida têm causa e origem em nós mesmos, seja nessa própria vida, seja em vidas passadas, não é? Então, se hoje eu sofro por dificuldades financeiras, pode ser que nessa própria vida que estou, eu tenha sido imprevidente com os meus recursos e isso me levou hoje a passar por dificuldades. Se eu vivo uma união infeliz, um casamento infeliz, pode ser que o meu casamento, a minha união, tenha sido iniciada não com base no amor, no afeto, e sim com base em interesses materiais, interesses físicos. Se hoje o meu filho é alguém que, digamos, me dá trabalho, como se diz no popular, será que quando ele era pequeno eu fiz o meu trabalho de educação tal e qual eu deveria ter feito com aquele filho que me foi confiado?
não é isso? Se eu pego um automóvel e saio em alta velocidade e sofro um acidente de trânsito, todo o sofrimento que será derivado daí tem origem também em mim mesmo. E muitas outras situações, exemplos que nós poderíamos ficar citando, né? Para aquelas situações que nós não conseguimos encontrar causa nessa própria vida que estamos, ou seja, uma doença de nascença, uma doença que você não tenha como ter provocado, isso não significa que Deus seja injusto, mas sim que possivelmente você está resgatando uma falta vinda de outra encarnação. Então a doutrina espírita nos explica isso com muita clareza. E, principalmente, nos ensina sobre o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí, nesse processo de ter esses entendimentos e de buscar o nascimento de Jesus dentro de nós, nós lembramos de Santo Agostinho, que nos diz, que nos dava lá na passagem do Homem de Bem, a sua fórmula. Ele dizia que todo final de dia, ao se deitar, ele passava na vista, na memória, tudo o que ele havia feito durante o dia. E o que ele achava que era o que ele não havia procedido bem, ele pensava o que ele deveria ter feito e a partir daí, no dia seguinte, se esforçava para não errar novamente. E assim fazendo todos os dias. Então é uma fórmula, não é isso? De promover esse nascimento de Jesus dentro de nós. E aí nós vamos encontrar lá na questão 920 do Livro dos Espíritos, já caminhando para a conclusão do nosso estudo, Kardec perguntando: pode o ser humano gozar de completa felicidade na Terra? Não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Os Espíritos dizem isso, que a vida nos foi dada como prova ou expiação, devido ao nosso atual estágio evolutivo. Ainda somos espíritos imperfeitos em processo de caminhada, né, na nossa estrada evolutiva. Mas, contudo, o fato de nós estarmos no processo de melhoria, de provas e expiações, de melhoria contínua, não significa que nós não possamos ser felizes aqui na Terra. Nós podemos sim ser felizes, tão feliz quanto possível. E uma parte da busca dessa felicidade, a parte principal talvez, é o nosso esforço em promover esse nascimento de Jesus dentro de nós. E aí logo depois, na questão 922, Kardec pergunta assim, essa pergunta é muito representativa, né? Prestem bastante atenção nela. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, algum critério de felicidade comum a todos os homens, né? Então, obviamente, como nós falamos lá no início do estudo, o nascer de Jesus dentro de cada um depende, porque nós somos individualidades, cada um é senhor das suas próprias experiências, lembra? Nós falamos isso no início do nosso estudo. Mas aí Kardec, sempre muito perspicaz nas perguntas, questiona: existe algum critério comum de felicidade a todos? E os espíritos respondem: com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Né? Repetindo a resposta: com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida material, a consciência tranquila e a fé no futuro. Vejam que os espíritos dão uma fórmula para que a gente encontre a felicidade, não é? Mas no dia a dia, nós muitas vezes estamos muito longe de adaptar o nosso modo de ser a essa realidade. Com relação à vida material, a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Nós temos a consciência tranquila? Será que nós já temos? Será que a gente consegue manter a nossa fé no dia a dia frente às dificuldades da vida que são naturais que nós passamos? Então essas duas etapas, ter a consciência tranquila e manter a nossa fé, são essenciais no processo do nascimento de Jesus dentro de cada um de nós. Então, façamos a nossa parte, meus irmãos, meus amigos e amigas, façamos a nossa parte. Como aquele beija-flor daquela historinha antiga, que talvez muitos já tenham ouvido, mas como aquele beija-flor que
no meio de um incêndio que estava acontecendo na floresta, o beija-flor ia até uma pocinha de água, pegava um pouquinho de água no bico, voava de longe, voava de volta e soltava em cima daquele fogo e voltava e ficava repetindo esse processo até que um outro animal questionou para ele: mas por que você está fazendo isso? Não adianta nada. E o beija-flor dizia assim: estou fazendo a minha parte. Então façamos a nossa parte, porque fazendo bem a nossa parte, nós naturalmente, sem necessidade de grande esforço, fazendo a nossa parte, nós estaremos impactando o meio à nossa volta positivamente. Ou, como Chico Xavier nos diz, o bem que fizeres em algum lugar será teu advogado em toda parte. Então é apenas isso, façamos a nossa parte. O exemplo é a melhor maneira de divulgação do bem. Não é isso? Então, meus irmãos, finalizando o nosso estudo, a principal reflexão que fica para nós do estudo de hoje é a necessidade de nós promovermos a reforma íntima dentro de nós. Aí sim, buscando agir conforme Jesus espera de nós, ajustando devagarinho. A gente sabe, não é nada por acaso. A gente não consegue mudar comportamentos de uma hora para outra. Até consegue, né? Mas uma mudança firme de comportamento ou de atitude vem através do exercício constante da disciplina, do acerto, do erro, mas acima de tudo do esforço em acertar. Isso constitui a melhoria íntima, o domar as más inclinações, a transformação moral e, enfim, o agir conforme os ensinamentos e os exemplos de Jesus. Então essa é a mensagem que nós gostaríamos de deixar para todos no estudo de hoje, desejando que um Natal de muita paz para todos, que o ano que vem, né, 2021, seja um ano que traga muitas esperanças e, sobretudo, muita paz em todos os corações. Sabemos que vivenciamos esse ano um ano muito atípico, mas que Deus, nosso Pai, é todo amor e bondade e nunca faz com que seus filhos atravessem nenhuma dificuldade sem que isso seja um passo necessário na etapa de aprendizado de cada um. Mesmo que a gente não compreenda momentaneamente, mas são etapas necessárias e futuramente nós compreenderemos. Então, o que nós vivenciamos esse ano, que ainda não acabou, né? Ainda vamos adentrar 2021 vivenciando essas realidades, mas não é nada que não tenha acontecido antes na história da humanidade. Já aconteceu em outros momentos, e se está acontecendo agora é porque é necessário. Então vamos procurar nos transformar, nos ajudar, nos ajustar e procurar ser melhores a cada dia. Não é isso? Aproveitando as oportunidades, porque toda situação difícil, ela sempre é um grande gerador de oportunidades. E nós vimos isso acontecendo, estamos vendo isso acontecendo em meio a essa situação toda que vivenciamos esse ano. Nós vimos muitas famílias e muitas pessoas se voltando para dentro de si, do convívio familiar, do amor, da fraternidade, do estar mais junto, né? Do ser em detrimento do ter. Então, muitas coisas nos forçaram a agir de forma diferente e esse forçar acabou possibilitando um processo de transformação. Então, vamos seguir assim e tendo, sobretudo, fé em Deus, nosso Pai. Então, muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e eu convido para fazermos uma prece para encerramento do nosso estudo. Senhor Jesus, Mestre e amigo, mais uma vez, Senhor, elevamos o nosso pensamento a Ti para agradecer pelo estudo que pudemos conversar hoje, Senhor, pelas reflexões que podemos ter e que possamos, Senhor, utilizar essas reflexões no nosso dia a dia, procurando nos modificar onde precisamos nos modificar. Possamos, Senhor, passar a olhar mais para o lado, mais para o semelhante e menos um pouco para nós mesmos. Enfim, que possamos, Senhor, agir
conforme os teus exemplos e as tuas obras. Muito obrigado mais uma vez. Obrigados aos espíritos superiores que sempre nos amparam e iluminam o caminho. E, sobretudo, a Deus nosso Pai, pelo dom e pela oportunidade da vida. Obrigado mais uma vez. Dê-nos licença para concluir o estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então fiquemos todos em paz.